nós temos o que nós chamamos aqui de campo de puras probabilidades. Mestre, o que é o campo de puras probabilidades? Tudo o que existe no universo, desde um pensamento até uma célula do corpo, reside originalmente no campo quântico, como uma onda de possibilidades, tá? Eu sei que a maioria de vocês já passaram em diversos treinamentos comigo, onde nós falamos sobre isso, tá? Mas eu preciso da compreensão de vocês, do carinho, do respeito com os outros alunos que não entendem sobre esse assunto. E nós temos alguns alunos aqui que não compreendem, não passaram em treinamento comigo sobre isso. O que eu quero dizer sobre potencialidade, probabilidades? Nós sabemos que a energia ela se manifesta de duas formas. O estado onda, que é a energia em seu estado puro, infinito e não manifesto, é um mar de possibilidades, onde tudo é onipresente, mas nada é uma coisa definida ainda. E o estado partícula, que é a energia condensada em matéria, é o que nós chamamos de realidade física, objetos do corpo humano, situações concretas, aquilo que é tangível, tá? Ou até mesmo não tangível em sentimentos e emoções, certo? Bom, a partir disso, nós temos o que nós chamamos de efeito do observador, que vem da onde? Lá do estudo da dupla fenda. O que determina se a energia se comporta como onda ou partícula é o quê? A observação. E a observação ela é dada como consciência. No famoso experimento da dupla fenda, a ciência provou que o simples ato de observar um elétron altera o seu comportamento. Então vamos lá para o nosso slide. Nós temos aquele slide famoso. Deixa eu tirar minha cara daqui para que vocês observem completamente. O slide famoso, né? Onde os cientistas pegaram um atirador de partículas e dispararam essas partículas que eram elétrons em uma parede com duas fendas, certo? O que era para acontecer? Imagina você pegar um spray de tinta aqui e borrifar aqui. O que é para acontecer aqui? O esboço. Duas marcas, certo? Pega o spray de tinta comigo, espirra aqui em cima dessas duas fendas. O que é para acontecer aqui na parede? Dois traços, certo? Quando os cientistas não estavam olhando, o que acontecia era que esse spray de tinta vinha e não fazia duas marcações. Ele fazia mais. Ele seguia um padrão de interferência muito maior. Imagina, era um único elétron. Como é que ele passava pelos dois buracos e fazia muitas marcações lá atrás? O correto era ele passar por um único buraco e fazer uma única marcação. Esse é o experimento da dupla fenda. Quando os cientistas começaram a observar o que estava acontecendo, o elétron decidiu se comportar de forma diferente. Aqui ele está em estado onda. Ele pode ser tudo, ó. Ele atinge e bate e marca diversos padrões. Onda, infinitas possibilidades. O Romero pode ser rico, pode ser pobre, pode ser gordo, pode ser magro, pode ser careca, pode estar com cabelo, pode estar com roupa, pode estar sem roupa, pode estar tomando banho, pode não estar tomando banho. Tudo isso aqui pode acontecer. O que determina o que ele é, ou o que ele está fazendo, ou o que ele vai se tornar, é a forma que ele é observado. A observação e a consciência. É isso que aconteceu no estudo da dupla fenda, certo? Sem a observação, quando não havia ninguém olhando, o que acontecia era que os elétrons não se comportavam como partículas sólidas, mas como ondas de energia. Isso criou um padrão de interferência, várias linhas na parede, mostrando que a energia estava em todas as possibilidades ao mesmo tempo. Tanto partícula como onda e em várias ondas. Bingo? Até aqui tudo bem. Os cientistas, então, decidiram observar. Eles colocaram ali um equipamento para observar o que o elétron estava fazendo. Por qual fenda ele estava passando? Se é um atirador de elétrons, existia alguma coisa que podia manipular e fazer essa marcação a mais? Olha só. Um atirador, muitas bolinhas, dois buracos. Se eu estou arremessando, isso aqui tem que bater
na placa e cair, ou atravessar e fazer 2 marcações na parede. Não tem por que ir para lá ou para cá ou fazer mais marcações. Fez sentido? Aqui eles colocaram algo para observar. O estudo não é claro, não fala se foi uma câmera, se foi uma pessoa, não fala o que foi. Mas diz que com a observação, quando os cientistas decidiram observar qual fenda cada elétron passava, algo extraordinário aconteceu. Os elétrons pararam de se comportar como ondas e passaram a agir como partículas sólidas, marcando apenas 2 linhas exatas onde estavam as fendas. O que aconteceu aqui? O elétron decidiu se comportar de uma maneira diferente só porque estava sendo observado, tá? E aí nós temos o videozinho que eu vou deixar vocês assistirem agora. E estamos aqui com o vovô de toda esquisitice quântica, o nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda, que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram. Mas, quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde 2 topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de 2 fendas, temos isso. 2 linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está bom. Agora, vamos ficar quânticos. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas 2 fendas, devemos ter, como com as bolinhas, 2 linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria, mas temos um modelo igual ao das ondas, não como o das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferir em um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas 2 fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas 2 fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude.
Ele produziu um modelo de 2 linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas 2. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de gude ou ondas? E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda simplesmente por observar. Beleza. Então agora vocês entenderam. Estão me ouvindo de novo? Ok? Beleza. Então vocês compreenderam o experimento da dupla fenda. Eu sei que tem gente que está careca de escutar isso aqui comigo, mas eu preciso da compreensão de vocês por conta dos demais alunos. Quando eu não estou observando, então tudo pode ser tudo. Quando eu observo, aquilo que realmente tem que ser, acontece, porque eu estou favorecendo esse colapso. Tá? No contexto do metaneuroradiestesia, a observação não é apenas olhar com os olhos, mas a intenção focada e coerente. Por isso que eu tenho falado para vocês que vocês vão participar do frequenciamento. É esse o nome que eu dei. Não é um título que exista. Frequenciamento. Enquanto o frequenciamento está acontecendo, você pode fazer uma oração, você pode aplicar um reiki, um cura quântica. Você precisa enxergar essa realidade do seu atendido acontecendo. Você precisa imaginar, criar. E é aí que você usa o princípio da lei da atração em cima disso para funcionar. Né? Todos os meus atendidos, todos, não importa se é coletivo, se é particular, não importa se eu estou cobrando 6 mil reais no tratamento, que é o valor que eu cobro hoje, dependendo do tratamento, ou se eu estou cobrando 70 pila, eu vou fazer o mesmo. Obviamente que quem está pagando 6 mil reais vai ter aí outras regalias, né? Mas a intenção, a forma com que eu faço, a forma com que eu olho, a forma com que eu deixo a frequência agir, a forma com que eu coloco energia aqui. Não é somente porque está dotado de ciência essa terapia que eu não vou colocar algo a mais para realmente colapsar mais resultado. Além disso, o nosso colapso de função de onda, o nosso observador de consciência maior aqui, são os scripts e os biocomandos. Eles é quem inserem o software na realidade. Eles são o nosso software de realidade. E aqui está toda a inovação. Se a observação colapsa a função de onda, o biocomando é a instrução específica de como essa onda deve se colapsar, tá? Então, o direcionamento, ele é muito assertivo. E ao emitir esse direcionamento, através da frequência RIF, através de toda essa teoria da radiodifusão, você está realmente tirando essa informação do estado de probabilidade e ancorando ela na vida do seu paciente como se já fosse realidade. Quer mais? Aí nós vamos utilizar as vias neurais para validar essa observação. O teu paciente, ele vai ficar com os áudios, ele vai começar a escutar. Então vamos lá, ele vai fazer um tratamento de magnetismo pessoal. O áudio de magnetismo tá lá, eu sou magnético, eu sou blá, 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 blá. Essas informações, elas estão de forma subliminar. O teu cliente ouve e não ouve, quem escuta é o inconsciente. O inconsciente se reprograma. O inconsciente, ele passa a acreditar que aquilo é verdade. Então, se eu sou magnético, se eu sou poderoso, blá, 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 esse script que foi enviado, é o mesmo script que ele está escutando, é o sinal total para o universo dizer assim, eu só preciso da forma. Por quê? O terapeuta que enviou a energia observou. O cliente está observando. Tá todo mundo observando, não tem para onde fugir. Eu tenho que materializar. Bingo. Esse é o grande resultado. Então, nós estamos tirando toda a questão apenas de uma bioinformação, de um pensamento, de um envio energético para materialização, para a matéria, para o corpo físico, tá? Então, todo esse treinamento, todas essas ferramentas, elas servem para colapsar resultados rápidos. Nós não somos apenas espectadores do universo. Nós somos participantes ativos de toda essa construção, que é a vida, que é a vivência, que é o nosso dia a dia.
Se você for mudar a forma como observa o problema através dos nossos scripts, o problema é obrigado pelas leis da física a mudar de forma, tá? Então, isso é sensacional.